Eu tenho um amigo que diz o seguinte: quando um católico prega a divisão, ele vai contra a doutrina católica. Quando um protestante prega a divisão, ele vai a favor da doutrina protestante. Ele faz o que lhe é próprio, né? E assim, deixa eu até... Parece que eu estou batendo demais no protestantismo. Eu sou grato pelo protestantismo. Eu fui presbiteriano, foi a religião onde eu tive um contato com a Bíblia, quando eu aprendi acerca de Jesus. Eu não digo, Vilela, que eu conheci Jesus quando eu virei católico. Eu digo que quando eu virei católico, eu conheci a plenitude de Cristo. Eu conheci o Christus totus, como dizia Santo Agostinho, o Cristo total, o Cristo pleno. Eu conheci aqui a plenitude da fé. Os protestantes têm um trabalho importante nas grandes cidades brasileiras, de acolher muitas pessoas. A questão aqui não é nenhum tipo de cisânia com o protestantismo, mas é muito mais um processo de defesa da Santa Igreja Católica e também de convidar as pessoas a conhecer a Igreja Católica pelo que ela é, e não pelo que dizem ser. O Lucas, explicando aqui, por exemplo, ele explicou belamente sobre a Inquisição. Ele disse: houve abusos? Houve abusos. Então vamos tratar desses abusos, vamos nos despir das paixões e analisar a Igreja Católica pelo que de fato ela é. Pois quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente olha para o Cristo presente na história. Ou em meio a maus papas, em meio a maus bispos, mas em meio a papas santos, em meio a bispos santos, a padres santos, a leigos santos. Cristo, ele disse uma frase que me intriga muito. Ele disse assim: tudo aquilo que o Pai me enviou a fazer, eu fiz. Isso me intriga porque antes de Jesus tinha guerras e depois de Jesus tem guerras. Antes de Jesus tinha sofrimento, depois de Jesus tem sofrimento. Como assim tudo que o Pai o enviou a fazer, ele fez? Simples. Ele fez aquilo que só ele poderia fazer. Ele se entrega na cruz como um verdadeiro e próprio sacrifício ao Pai em nosso favor. Mas o cumprimento pleno desse sacrifício e dessa salvação que ele veio conquistar só se dará quando a igreja, corpo de Cristo, se espalhar pelas nações anunciando o que Cristo fez. Por isso que a última ordem dele foi: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. De tal modo que da ascensão de Cristo em diante, a igreja continua a obra de Cristo. Continua anunciando e continua também unindo-se à paixão de Cristo. E eu não tenho motivo nenhum para crer que a igreja que Jesus estabeleceu deixou de existir com a morte do último apóstolo. Infelizmente, o protestantismo crê que a igreja de Jesus deixou de existir com a morte do último apóstolo e da morte do último apóstolo para frente só nos restou a Bíblia. Não. A igreja que Jesus estabeleceu permanece perenemente até que ele retorne. Os apóstolos estabeleceram bispos, né, ordenaram bispos, que ordenaram bispos, que ordenaram bispos, numa sucessão ininterrupta até os dias de hoje. Eduardo fez uma menção a um ponto que talvez possa surpreender a muitos, Vilela, que é o seguinte: aquela história que é narrada lá nos evangelhos, a anunciação, a encarnação de Cristo no ventre da Virgem Maria, seu nascimento, a vida pública, a paixão, a ressurreição, a ascensão, enfim. Aquela história, ela não acabou. Ela continua na igreja que Cristo deixou. Porque São Paulo diz, né, que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Uhum. Cristo é a cabeça e a igreja que ele constituiu é o seu corpo. De modo que a história da Igreja Católica ao longo destes 20 séculos e quantos mais tiver, é a continuação daquela história. Ah, mas é cheio de, ao longo de todos os séculos, ou a maior parte deles, há abusos, há distorções, há péssimos padres, há péssimos papas, há heresias, enfim. Do mesmo modo como Cristo foi perseguido, do mesmo modo como Cristo foi traído, do mesmo modo como Cristo foi crucificado e abandonado pelos seus. Só um esteve com ele até o fim. Tudo aquilo que é próprio da vida de Cristo se repete ao longo da história da sua igreja, sem que
E do mesmo modo como essas traições, como esses abandonos, como essas perseguições, em nada mancharam Cristo, do mesmo modo a igreja em nada é manchada por causa dos seus membros que a traem. Porque isso que é um ponto importante, as pessoas elas lançam contra a igreja católica acusações relacionadas aos seus maus filhos, sendo que ela é a primeira a sofrer pelo mau comportamento deles. Ela é a primeira a sofrer. Não é o mundo, é ela. Ela é a primeira a ser traída, ela é a primeira a ser vilipendiada, ela é a primeira a ser humilhada pelos maus padres, pelos maus fiéis ou eventualmente pelos maus papas. Né? Então, do mesmo modo como Cristo foi traído, a igreja também continuamente foi traída. Mas eu te garanto uma coisa, Guilherme. Isso que é o ponto. Eu não me dedico a estudar a história da igreja. Isso é uma coisa que eu sempre repito para os meus alunos, principalmente, para quem me acompanha. Eu não dedico o meu estudo e o meu trabalho a simplesmente ficar defendendo a igreja. A história da igreja ela é muito mais do que mostrar o que a igreja não fez e que dizem que ela fez. A história da igreja é dotada de uma riqueza que as pessoas precisam conhecer e que as pessoas elas não imaginam. E, é claro, é necessário esse nosso esforço aqui de mostrar o que não aconteceu, porque nós fomos educados, nós fomos criados no mundo, não é nem a nossa geração, é tantas gerações antes de nós, fomos ensinados que a igreja é vilã. A igreja é a vilã da história. Que a igreja é uma vergonha, que a igreja é opressora, tal, tudo bem, nós temos que mostrar o outro lado, também sempre reconhecendo quando houve sim na igreja gente que não prestou, e houve. Por mais que eventualmente seja exagerado, né? Se exagere, mas a história da igreja é muito mais do que isso. Se nós observarmos essas dificuldades que a igreja atravessou ao longo dos tempos, vejamos, por exemplo, o caso da época de Lutero, a virada do século XV para o século XVI, a época do Renascimento, né? Dentro da igreja o Renascimento foi até pior do que o protestantismo em si mesmo, porque o protestantismo foi um cisma, né? Dentro da igreja o Renascimento causou mais danos, em razão do espírito mundano que corrompeu a muitos. E todas as outras dificuldades que a igreja atravessou ao longo dos séculos, isso tudo não depõe contra a igreja. Na verdade, depõe a favor da igreja, porque ela sobreviveu a tudo isso. Esse é o ponto. Isso não depõe contra a igreja, depõe a favor dela, porque ela sobreviveu às circunstâncias das mais terríveis, circunstâncias exteriores, circunstâncias interiores, e sempre se soerguendo, vejam, o Eduardo fez menção, não é, a autêntica reforma que sucedeu a essa crise dos séculos XV e XVI, o florescimento da santidade na igreja, do período e depois do Concílio de Trento, com esses santos que ele mencionou e tantos outros, a irradiação, a reforma autêntica que a igreja católica passou, pela qual a igreja católica promoveu e passou ao longo dos séculos XVI e XVII, se soerguendo, se levantando completamente do lamaçal a que seus filhos haviam precipitado no século XV. Algo muito semelhante havia acontecido no século XI. O século X, final do século IX, o século X foi terrível, foram terríveis para a igreja também, em termos, não houve heresias, mas em termos morais, foi tão deplorável quanto, se não mais. E a igreja se soergue no século XI com uma constelação de obras reformadoras, não fora, dentro da igreja, desde a fundação de Cluny em 910, passando por todos os santos que Deus suscitou ao longo dos séculos X e XI, até o papado capitanear a reforma com São Gregório VII, e a igreja irrompe vitoriosa na cristandade. Ou seja, Chesterton, que você mencionou, né, falava que a igreja ela morreu muitas vezes. Claro que não, é uma expressão, metaforicamente, né? A igreja morreu muitas vezes, mas como é que é? Ela sempre ressuscita mais forte. Não é isso não, é mais forte ainda. Ele fala que não é exatamente isso, mas ele diz assim: a igreja ela morreu muitas vezes, mas o seu fundador lhe mostrou o caminho de saída da sepultura. Porque ele saiu primeiro.
Tem uma obra, Vilela, do século XIV, chamada Decameron, Sim. de Giovanni Boccaccio, que era um crítico da igreja, e ele escreve alguns contos até bem picantes, e alguns debochando da igreja, tem alguns que são até muito engraçados, mas tem um especificamente de um padre que evangeliza um judeu, e o judeu se converte. E o padre quer batizar esse judeu, só que o judeu tinha uma viagem marcada para Roma. E o padre porque queria batizá-lo antes que ele fosse a Roma, porque ele tinha medo do judeu ir para Roma e ver a bagunça que era lá em Roma, o Papa, e desistir de ser cristão. Ele não vão marcar seu batismo, e o judeu fala, não, eu tenho uns negócios para resolver em Roma, eu vou para lá, daqui a 3 meses eu volto e a gente marca meu batismo. O Papa, frustrado, pensa, perdi, né? Perdi essa alma. É. Aí o judeu vai, fica 3 meses em Roma e volta. Quando ele volta, ele procura o padre e diz, quero ser batizado. Aí o padre, você quer ser batizado mesmo tendo ido para Roma e visto a bagunça que tá aquilo lá? Ele disse, sim, eu quero ser batizado. Mas você não viu a bagunça? Ele disse, eu vi a bagunça, eu vi a corrupção. Aí ele falou, mas então por que você ainda quer ser batizado? E na obra de Decameron, o judeu responde, eu sou um homem de negócios. Eu sei que nenhuma instituição humana sobreviveria 14 séculos daquele jeito ali. Com aquele tipo de liderança. Se a igreja está de pé até hoje, só pode ser uma realidade divina. Eu quero ser batizado. Isso aplica ao Brasil também, né? Só pode ser... Só pode ser de Deus, né? De Deus, negócio que não quebra, né?